Como a Cazé TV está humilhando a Globo? Será que isso é verdade? A Globo tá sendo humilhada pela Cazé TV Ai. bem diante dos nossos olhos. Durante décadas parecia impossível imaginar uma emissora de televisão sendo Quando fala impossível, eu só lembro do Thanos falando: impossível. pressionada por um canal do YouTube. Nossa, caramba. É sério isso? A SBT já nem entra na contagem, então, né? Mas a Copa do Mundo de 2026 está mostrando exatamente isso. De um lado, a maior empresa de mídia do país, do outro, um projeto que nasceu de lives feitas durante a pandemia e que hoje transmite todos os jogos do maior torneio de futebol do planeta. Enquanto a Globo vê sua pior audiência histórica, Volta todos os aqui. jogos Mano, olha isso. 102 milhões. Não é mil. Quando é mil é assim, ó. Se fosse 102 mil, ia estar assim, 102 milhões. Não, é que é três dígitos. Então tiraram o L para resumir. Olha o três dígitos aqui, ó. Como é que fica? 332 mil. 102 milhões. Caraca, metade do Brasil, velho. do maior torneio de futebol do planeta. Enquanto a Globo vê sua pior audiência histórica em Copas do Mundo e tenta reagir com provocações, a Cazé TV coleciona recordes, domina as redes sociais e transforma jogadores desconhecidos em fenômenos da internet do dia pra noite. E no meio dessa guerra surgem Não, mas esse cara aí é brabo, velho. Misericórdia. perguntas O que esse cara aí fez vai entrar pra história, velho. que até pouco tempo atrás pareciam absurdas. A Globo tá perdendo espaço para Cazé TV. Estamos vendo uma mudança O jogador mais bem pontuado até agora, velho. Até agora o jogador mais bem pontuado é ele. 96, né? Foi 96 ou 92 de overall? Não sei. histórica no futebol brasileiro. E será que a emissora finalmente encontrou um concorrente capaz de enfrentá-la de igual para igual? Vamos conferir como que a Cazé TV vem humilhando a Globo nesse vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Após alguns anos de uma rivalidade que começou de forma tímida, podemos dizer que a disputa entre a Cazé TV e Globo chegou ao auge na Copa do Mundo de 2026, marcada por provocações e alfinetadas nas redes sociais e nas transmissões ao vivo. Enquanto a Globo ironiza o streaming através de campanhas sobre antenas digitais, a Cazé TV fez questão de lembrar que tem exclusividade na transmissão dos 104 jogos do maior torneio do planeta. aí, E pensar que não faz muito tempo, muita gente acreditava que a Cazé TV era apenas mais um braço da Globo. E olha, em determinado momento isso até parecia possível. Mas a verdade é que com o investimento pesado da Live Mode, que segundo notícias hoje controla totalmente o canal, essa disputa ficou muito mais intensa. E foi isso que ajudou a transformar a Copa no palco dessa guerra. E nessa briga, o público parece já ter escolhido o seu lado. E eu vou te falar, a Globo tá levando uma bela surra. Só o fato da gente estar cogitando Volta aqui nessa imagem. Ah, tá. As equipes, né? Achei que era tipo um ranking. Não, tá certo. e eu vou te falar, a Globo tá levando uma bela surra. Só o fato da gente estar cogitando isso já é algo bastante impressionante. Afinal, a gente está falando da poderosa Globo, uma empresa que durante décadas funcionou como uma verdadeira máquina de mídia no país. E mesmo vivendo uma fase menos dominante, continua sendo uma das maiores emissoras de televisão do mundo. Do outro lado está a Cazé TV, um projeto que nasceu com um apresentador carismático fazendo lives de casa durante a pandemia. Casimiro já tinha experiência na mídia, principalmente pelos tempos de esporte interativo e TNT, mas estava longe de ocupar o topo da hierarquia dentro dessas empresas. E mesmo assim, em pouco mais de 5 anos, um canal do YouTube conseguiu pressionar a Globo de uma forma que nenhuma outra emissora chegou perto de fazer. Casimiro Miguel merece reconhecimento por ter participado da construção de algo tão grande em tão pouco tempo. É claro que hoje a Cazé TV não depende apenas dele, mas tudo indica que ele continua como acionista e tem papel importante nessa transformação que a gente está acompanhando. Sobre a estrutura da Cazé TV e a
participação da Live Mode, nós já produzimos um vídeo aqui explicando a relação em detalhes. Agora vamos focar nessa disputa que ganhou força durante a Copa do Mundo. Podemos dizer que tudo começou lá em 2022, quando o Casemiro vivia uma ascensão meteórica nas plataformas de streaming. Foi nesse período que ele conseguiu os direitos de transmissão dos jogos do Atlético Paranaense como mandante. A parceria com o Furacão gerou números impressionantes de audiência e serviu como uma prova definitiva do potencial daquele modelo. Foi ali que a Live Mode e Casemiro perceberam que existia espaço para criar um canal dedicado exclusivamente ao esporte, algo que meses depois daria origem à Cazé TV. A ideia funcionou tão bem que, no fim daquele mesmo ano, eles também conseguiram os direitos de transmissão de partidas da Copa do Mundo do Catar. E foi justamente nesse momento que o projeto deixou de parecer apenas uma aposta e passou a ganhar contornos de algo muito maior. Brinca, né? Essa história do prédio, né? Quando a gente começou a Cazé TV, o Luizinho, nosso narrador, brincava que a gente tinha 4 estúdios, né? Que era o meu quarto, o quarto dele, o prédio da Cazé TV mesmo, né? O estúdio da Cazé TV e um croma que a gente tinha de canto, assim, só que a gente fingia que eram 4 super ambientes. Estamos aqui no estúdio 3, ele gostava muito, né? De falar estúdio 3, que era o quarto dele. E agora, de fato, a gente tem vários estúdios. Depois do sucesso das primeiras transmissões, a Cazé TV seguiu comprando novos direitos esportivos. Vieram a Copa do Mundo Feminina de 2023, os Jogos Pan-Americanos de 2023, os Jogos Olímpicos de 2024, a Copa do Mundo de Clubes de 2025, o Campeonato Brasileiro, Série A e vários outros eventos. No meio dessa trajetória, em 17 de janeiro de 2024, o canal se tornou o maior canal de esportes do YouTube no Brasil. Os caras simplesmente estavam voando. E a cartada final veio agora, com a aquisição dos direitos dos 104 jogos da Copa do Mundo de 2026, algo surreal para um canal do YouTube com apenas 5 anos de existência. É um feito tão absurdo que muitos gringos ficam sem acreditar quando descobrem. Para quem não sabe, né, ter todos os jogos de uma Copa disponíveis de forma gratuita não é algo comum em muitos países. E isso vale até para TV aberta, tá? Mesmo quando a Globo tinha esse direito, isso já era algo... Eu gostaria de ver o Analytics do Cazé TV, nossa, mas isso é impossível, né? Saber, tipo assim, quantas pessoas que estão assistindo são do Brasil e quantas são de fora. Porque deve ter gente que é de fora, né? Coloca Estados Unidos versus Austrália e vai cair numa live de um gringo falando uma língua que ele não conhece, mas o que ele quer ver é o jogo. Que boa parte do mundo considerava impensável. Em Brasil, o partido da Argentina foi diretamente por YouTube. 11 milhões e meio de dispositivos conectados. Una monstruosidad, es un fenómeno. Debe ser el fenómeno más importante de Sudamérica. Los tiene todos aplomados. Se ríe el brasileiro, hijo de puta. E o início da Copa está apenas confirmando aquilo que muita gente já imaginava. O sucesso das transmissões da Cazé TV tem sido algo impressionante. O primeiro jogo da Argentina, que ainda teve Messi marcando 3 gols e igualando o recorde histórico de artilharias. Se eu não me engano, essa live teve mais view do que a do próprio Brasil, né? Em Copas do Mundo, foi ela não era transmitida na Globo, era isso? exibido no Brasil apenas pela Cazé TV. Olha Resultado, aí, mais de 11 milhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo. A estreia de Portugal com Cristiano Ronaldo também passou por lá. A da Espanha de Lamine Yamal, mesma coisa. E tudo isso registrando números absurdos, quase sempre na casa dos 10 milhões de espectadores simultâneos. Isso acontece porque a Cazé TV possui o pacote completo dos 104 jogos do torneio, enquanto a Globo e o SBT têm direito a 55 e 32 partidas, respectivamente. Sim, os caras possuem praticamente o dobro de jogos da poderosa emissora do Projac. Além disso, a forma como estão cobrindo a Copa vem recebendo elogios de grande parte do público, com um estilo mais descontraído, muita resenha e até presença do Defante aí como repórter, repetindo uma fórmula que já tinha dado certo na Copa passada. A Cazé TV está conseguindo se destacar bastante diante da concorrência. Tem risada, tem momento sério, enfim, convenhamos, né? Como que alguém vai bater de frente com eles quando os caras têm todos os jogos e uma equipe com quem grande parte do público se identifica. Só que a Globo, vendo a besteira que foi perder os direitos integrais do torneio, resolveu tentar encontrar algo para desmoralizar a rival, e aí começaram as provocações dos dois lados. No meio dessa briga, a Globo se agarrou justamente àquilo em que realmente tem vantagem, o delay. Não vou entrar na parte técnica, mas o fato é que existe sim um atraso maior na Cazé TV do que na Globo e no SBT. E isso levou as duas emissoras a fazer campanhas incentivando o público a usar a quase saudosas... Não adianta, velho, não adianta. É tipo a fábrica de vela lutando contra a fábrica de lâmpada, tá ligado? Não tem como parar. Antenas para assistir aí aos jogos com o menos atraso possível. E tudo isso aconteceu antes mesmo da Copa começar.
Atrasou aí, né? Não deixa o grito de gol te pegar de surpresa. Assistindo jogos na Globo com a sua antena. Mano, eu assisti pela Casa TV, não escutei fogos de artifício antes de gol, não escutei grito de gol antes de gol. Minha teoria é, todo mundo aqui ao redor tava assistindo pela Casa TV. Única explicação. Todo mundo tava no mesmo barco que a gente, tá ligado? Você comemora no tempo certo. Claro que o Casimiro iria rebater essa questão e daí começaram as provocações. Chegou rápido, hein? Essa Copa do Mundo, hein? Isso. Chegou rápido, hein? Chegou rápido, hein? Quando nós anunciamos, teve muita gente que duvidou. Rapaz, já comprou sua antena? Não. Sintoniza na Casa TV. A gente vai comprar antena, não vai achar o jogo. Exatamente. Toma cuidado, ó. No início Caraca, velho. da Copa, essa história do delay continuou e a Globo fez uma espécie de sketch pra dar uma cutucada na rival. E aí? Né? E aí? Como é que vai ver o jogo de Portugal se só tem na Casé? Dane-se delay, tá ligado? Inclusive, eles até usaram o bordão da Cazé TV pra fazer uma brincadeira, mas eu particularmente não achei muito engraçado, não. Copa de 2026. O evento onde todo mundo pode ser profeta. É porque Copa com delay... Esquece. Em contrapartida, durante a estreia da Espanha contra a sensação Cabo Verde, Casimiro aproveitou o embalo do ótimo jogo do Vozão, né, e deu Vozinha. uma zoada aí nos caras de forma categórica. E Globo, se eu fosse vocês, eu não entrava nesse jogo não, tá? Porque nessa questão aí de zoeira, os caras, eles estão muito acostumados, muito mais acostumados do que vocês. Ao ex-jogador do Botafogo, ele também, ele gosta de novela, ele gosta de Ivete Sangalo. A Globo tá passando um monte de novela. Tá passando jogo, tem que passar novela. O Vozinha pode assistir lá. Mas por enquanto, ele sonha uma classificação, Luiz Felipe Freitas. Por que não? Por que não, Luizinho? Aliás, né, outra prova do sucesso da Cazé TV e da influência aí que ele tem hoje é o caso do próprio Vozinha, né, Vozinha, enfim, né, o goleiro do Cabo Verde. É vozinha no feminino, ele ia chorar no colo da avó. Que antes da estreia tinha cerca de 50 mil seguidores. Depois do jogo, com o próprio Casimiro pedindo pra galera segui-lo no Instagram, o cara saltou para mais de 10 milhões em poucas horas. O Brasil parou pra te apoiar. Quantos seguidores você tinha nas redes sociais antes de começar a Copa? Acho que uns 40 mil, 40 e poucos mil. 50 mil. Você tem ideia de quantos você tem agora? Falaram que acho que tem meio milhão, mas não sei. Não. O meu Instagram não fica bloqueado. Não, você não tem meio milhão. Crazy, isso é louco, isso é louco. A gente fez mutirão por você, Vozinha. Que partida, cara, parabéns. Como a gente pode ver, né, hoje boa parte do público se identifica muito mais com o estilo da Cazé TV do que com o da Globo, que ainda carrega o peso de ter perdido nomes que eram praticamente a cara das Copas da emissora, como Galvão Bueno e Kleber Machado. Falando de números, a estreia do Brasil contra Marrocos rendeu 30 pontos de audiência para a emissora do Projac. Não dá pra contar pontos no YouTube, né, eu acho. Um resultado muito forte para os padrões atuais e suficiente para colocá-la na liderança. Só que para uma Copa do Mundo na TV aberta foi a pior audiência da história do canal. Enquanto isso, a Cazé TV, mesmo enfrentando a questão do delay, ultrapassou a marca de 12 milhões de pessoas assistindo. Batendo o recorde de live mais assistida da história até então. Porque Brasil versus Haiti foi 15 milhões, eu tô maluco? Assistindo simultaneamente ao empate do Brasil, estabelecendo um recorde mundial no YouTube. Claro que olhando o cenário geral, a Globo ainda teria mais gente acompanhando a transmissão, mas quando entramos na questão do delay, que em jogo do Brasil realmente incomoda porque ninguém quer receber spoiler de gol, os números da Cazé TV impressionam bastante. Sem contar que o público deles é muito mais engajado, como vimos no caso aí do Vozinha, ou Vozinha, whatever. E isso é algo... Mano, você vê o chat é só pra pagantes. Você tem que pagar pra usar o chat. E mesmo assim é comentário sem parar, velho. Os caras colocam limite de mandar uma mensagem a cada 3 minutos. E é comentário sem parar, velho. Que os patrocinadores observam com muita atenção. E agora podemos entrar em outro capítulo dessa disputa, porque a Globo, vendo o tamanho do estrago causado pela perda dos direitos de todos os jogos, já está se movimentando para tentar garantir a próxima Copa em 2030. Eles estão tentando impressionar a FIFA, enviando uma verdadeira força-tarefa para cobrir o torneio, mesmo sem ter... Mano, a FIFA não quer saber de quantas pessoas você manda. Quer saber de números, tá ligado? Resultados. Não importa se você vai mandar 1000 pessoas pra lá
e os números vão ser pífios, tá ligado? Pelos direitos de todos os jogos. Mas eu não sei se isso vai ser o suficiente não, tá? Afinal, a FIFA certamente está acompanhando toda a repercussão das transmissões gratuitas no YouTube e tanto ela quanto seus parceiros devem estar bastante satisfeitos com os resultados. Então, Dona Globo, parece que vocês finalmente encontraram um concorrente à altura, pelo menos no esporte. Aliás, a emissora até tenta conquistar esse público através do projeto aí do GTV, né, no YouTube, mas sinceramente ainda tem muito chão pela frente, principalmente quando o assunto é elenco. Enquanto isso, a Cazé TV segue no seu caminho e continua ampliando o seu esse Luizinho aqui é muito carismático, né, velho? portfólio de transmissões. Os caras seguem com O próprio Casemiro também é muito carismático. O Defante, que é outro que tá ali como repórter, né? Ele não faz parte da equipe. Brasileirão, Campeonato Alemão, fecharam agora os direitos da La Liga e também da Premier League, né, o campeonato mais valioso do planeta. Praticamente só faltam aí a Champions League e a Libertadores para eles terem quase tudo que importa no futebol. Será que estamos assistindo uma passagem de bastão diante dos nossos olhos? Bom, isso só os próximos capítulos vão responder. E o que você acha? Comenta aqui embaixo. Acho que não dá pra parar, velho. Eu acho que não tem como parar. Próximo vídeo. Tchau.